Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco acompanhando essa sexta edição do Congresso de TI, tá? Me chamo Marcondes Alexandre, estarei com vocês nessa sessão falando um pouco sobre IoT, Big Data e como de forma bastante prática podemos criar soluções utilizando, relacionando essas tecnologias, trabalhando com aprendizagem de máquina. Sou especialista na Microsoft Computação em Nuvem, na plataforma Azure, instrutor oficial Microsoft, atuando em diversos segmentos em tecnologias, em capacitação e company, tá? Então, posteriormente a este vídeo, a essa sessão do sexto Congresso de TI, vocês podem mandar eventuais dúvidas sobre o que nós vamos estar tratando aqui. Iremos dirimir todas as dúvidas, né, que vocês possam estar repassando, o que nós estamos colocando aqui na nossa sessão. E estamos à disposição também para ajudar em eventuais necessidades que vocês possam ter em tecnologias Microsoft. Vamos lá, pessoal? Bom, então na nossa agenda para essa sessão, a gente vai trazer alguns conceitos iniciais sobre a internet das coisas, traçando como foi o seu surgimento, né? Em seguida, a gente vai trazer o contexto de Big Data, a parte relacionada com a análise de dados, por que Big Data, o que é que isso tem a ver com IoT. E para concluir, né, e fazer uma relação bastante interessante, vamos trazer alguns conceitos sobre aprendizagem de máquina e construir uma solução, né? Vamos apresentar no final uma solução que você pode desenvolver utilizando alguns recursos da Microsoft, do Microsoft Azure, que você pode tanto trabalhar com IoT, com Big Data e Machine Learning, além de outras funcionalidades que o Azure traz de forma bastante prática e bastante escalável. Ok, pessoal? Bom, então falando de IoT, a gente pode caracterizar o IoT de uma certa forma, né, uma forma revolucionária, que venha aquecendo os negócios, interação, no modo geral, seja no campo tecnológico, social, cultural e até mesmo integrando diversas áreas, tá? O princípio sempre é conectado à internet, a gente vai ter um conjunto de redes de sensores, onde a gente pode estar interligando uma série, de uma forma bem heterogênea, relacionada principalmente com dispositivos, tá? Como é que surgiu, né, a internet das coisas, né? É interessante, né, que foi uma conferência, tá? Então, historicamente se coloca o ano de 1990, o John Hawkins criou o primeiro dispositivo focado na internet das coisas, tá? Então, esse autor, né, esse cientista, ele criou uma torradeira que poderia ser ligada e desligada pela internet e apresentou numa conferência chamada Interop, no ano de 89, né? E o desafio da época do presidente dessa conferência é que se ele, John Hawkins, se ele conseguisse de fato colocar essa torradeira ligada pela internet, o aparelho, né, que ele estava propondo, né, o John Hawkins, de internet das coisas, ser colocado em exposição durante a conferência, né? Então ele topou esse desafio, conectou a torradeira a um computador com uma rede TCP/IP e aí realmente foi um tremendo sucesso porque era uma novidade, né? E aí de uma certa forma a gente poderia fazer um teste, né, fazendo uma torrada, né, utilizando esse mecanismo, né, que ele criou e de forma mais organizada, ou seja, esse robô controlado pela internet, essa torradeira, pegar o pão e fazer toda essa parte automatizada de ser feito, tá? A torrada, né? Um outro marco importante, tá? Foi um artigo de 91, chamado The Computing of the 21st Century, que aborda o futuro das coisas e traz um pouco de computação ambígua. Desse artigo posto por Wesley,
ele coloca, né, de uma forma bem interessante a relação das atividades com o cotidiano das pessoas, relacionando tanto a forma que eles se preocupavam na literatura de tanto instalar, configurar, né, recursos computacionais. Outro marco importante colocado dentro da história das coisas é um trabalho feito por um pesquisador chamado Kim Aston, né, que foi considerado o termo, né, of think, tá? Ele era pesquisador e desenvolveu um sistema de RFID, tá? De rastreabilidade de cadeia de suprimento, né, do projeto que ele tinha. E aí ele trabalhou e foi com a parte de etiquetas, né? Ou seja, código eletrônico de produto, tá? Um outro exemplo bem clássico dessa questão do código de produtos, de forma de etiqueta, foi o caso do Walmart, e também utilizado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que usava o RFID para fazer controle dos seus estoques, tá? Então, esse foi um caso interessante. Outro caso interessante também foi a LG, quando começou a trazer em um evento dos Estados Unidos a questão de um jadeiro inteligente, esse conceito, tá? E aí outros produtos começaram a surgir, como televisão, rádio, câmera digital, dentre outros, tá? Então, assim, um aspecto importante que a gente precisa conhecer bem, tá? Sobre o internet das coisas é que a gente tem essa relação com capacidade, com comunicação, com protocolo, e isso, toda essa parte de infraestrutura, né, ela é dinâmica, né, e está relacionada com esses dispositivos de interface amigável, inteligente. Tá? Então, a ideia é a gente poder integrar em uma rede, né? Então a gente pode trabalhar no nosso cotidiano em uma cidade, para ver tráfego, para ver na agricultura, então uma série de sensores podemos utilizar para poder obter esses dados e a partir desses dados a gente trabalhar de uma forma mais precisa, buscando entender o comportamento desses dados, tá? A gente colocou aqui, pessoal, nesse slide, que tudo que do nosso cotidiano, as coisas que vivenciamos, sejam um carro, né, que em média hoje um carro tem mais de 100 sensores, seja um ar-condicionado, uma máquina lavada, tudo a gente tem aplicações de internet das coisas que podemos ter esses dados, né? Um sistema de frota de logística, tá? Todo um sistema de monitoramento, né? Então, todos esses dados podem ser coletados e a gente podemos trabalhar também, né? Além de estar exigente, bem de consumo, a gente pode trabalhar com muitos outros aspectos, né? Na indústria também a gente pode trabalhar a parte de distribuição de energia, né? Ou seja, montar um mecanismo mais eficiente na segurança pública. Então, muitas aplicações a gente pode implementar dentro das coisas e é bem útil a gente entender isso, né? Que aos olhos do usuário, ele entende essa relação homem-máquina e para ele é invisível, né? Todo o aspecto computacional que está por trás, envolvendo toda essa dinâmica de uma solução feita utilizando o IoT, tá? Bom, então vamos a uma definição formal, tá? Então, o IoT fornece uma plataforma de sensores e dispositivos que, através de meio de comunicação, a gente pode favorecer mecanismos para interação, seja entre pessoas ou objetos, tá? A gente vem observando que ao longo dos últimos anos, né, pesquisas do Gartner, da Centro e dentro de outros, a quantidade assim, expressiva de dispositivos que vem surgindo, tá? A popularização. A gente observa que com essa expansão gera-se uma quantidade de dados maior, né? E uma coisa bastante oportuna seria a forma de a gente poder analisar esses dados. Então, muitos dados são gerados, mas a gente precisa trabalhar esses dados. Então, há uma lacuna nessa parte de necessidade de análise desses volumes que são gerados e
essa tecnologia que a gente pode estar utilizando, o IoT, ela só gerar dados e eu não ter um significado sobre esses dados, meio que restringe o poder que uma aplicação de IoT pode nos trazer. Tá? Então, colocando Big Data, né, trazendo essa tecnologia, a gente consegue tentar descobrir oportunidades onde a gente possa, de fato, pessoal, descobrir padrões, situações que estão ocultas, né, para podermos, de fato, a gente conseguir tornar um significado desses dados que estamos extraindo, né, desses dispositivos. E a partir daí gerar novas informações que possam realmente agregar, né, seja na agricultura, seja montar um cidade inteligente, dentre outras aplicações que nós citamos no slide anterior. Bom, então falamos um pouco sobre a IoT, contextualizando a sua importância, e agora vamos caracterizar um pouco Big Data, tá? Quando vocês encontrarem Big Data, vocês vão de forma assim geral encontrar 3 características principais, que são os 3 primeiros vezes que eu coloco aqui, que é volume, variedade e velocidade. Então, eu tenho um volume grande de dados na escala de petabytes, tá? Uma variedade de formatos, então a gente tem formato estruturado, por exemplo, o formato relacional do banco transacional, como a gente pode observar, por exemplo, no banco SQL Server, como no banco Postgres, por exemplo. A gente pode ter dados semi-estruturados, um XML, um JSON e um dado não estruturado, e aí dentro desse contexto não estruturado a gente consegue visualizar, por exemplo, dados que eu quero obter de um Twitter, dados relacionados a streaming de vídeo. Então, todos esses dados que não tem uma estrutura, né, a gente pode estar trazendo para essa composição do Big Data, e aí dentro dessa composição a gente tem essa variedade de formatos e conseguimos trabalhar esses formatos. Além disso, a velocidade com que esses dados crescem. Tá? Não adianta termos uma solução de Big Data onde a gente tem bem definido o aspecto de carga com esse volume, com a velocidade de mudança, atualização e variedade dos mais diversos formatos possíveis, se a gente não pode confiar nesses dados, ou seja, na veracidade que esses dados de fato têm, tá? Porque o crescimento em cima desses dados e a nossa com que eles mudam é algo assim gigantesco, né? Para vocês terem ideia, o Google processa dados na escala de centenas de petabytes. O Facebook gera os dados de registro mais de 10 petabytes por mês, tá? E um exemplo de uma empresa, por exemplo, chinesa, que é o Baidu, ela processa dezenas de petabytes. Então, a gente percebe que se as empresas não pudessem fazer uma análise sobre esses dados, elas possivelmente deixariam de faturar mais, perder oportunidades, né? Porque esses dados não estariam analisados, e dessa forma não poderiam tomar decisões que pudessem de fato melhorar os seus negócios e de maneira bem prática, né, elas poderiam ser ultrapassadas por algum competidor. Tá? Então a gente tem aqui em Big Data essa geração do conhecimento, onde a gente aplica esses dados, trata esses dados, se transforma esses dados de forma que possa favorecer essa tomada de decisão. Sempre lembrar que a informação ela é convertida para conhecimento, uma vez que ela é processada, né, a gente pode apresentar, né, e tornar a camada tática, né, para decisões mais assertivas, né, de forma mais fácil para o gestor. Ok, pessoal? Então, dentro desse contexto, que é um conceito clássico de Big Data, tá? Então, a gente trabalha com volumes de dados significativos, como eu citei, estruturados, subestruturados. A gente tem alguns desafios na parte de Big Data, seja na parte de análise, na parte de como é que eu vou capturar esses dados, da curadoria desses dados, como é que eu vou pesquisar, compartilhar, armazenar, transferir esses dados, visualizar e, claro, a segurança desses dados. Então, a gente percebe que se nós montássemos
toda uma estrutura em uma empresa, a gente teria uma necessidade muito grande de um hardware, de softwares, de configuração, e ficaria muitas vezes possivelmente inviável. Então, dentro dessa perspectiva, a gente trabalha mais direcionado, de maneira mais otimizada, usando uma nuvem pública. Tá? Então, você pode utilizar uma nuvem pública, seja, por exemplo, as mais concentradas e evidenciadas pelo Gartner, a nuvem pública da Microsoft, o Azure, ou a AWS da Amazon. Tá? Ressaltando que nós iremos demonstrar no final dessa sessão um exemplo no Microsoft Azure. Ok, pessoal? Então, cerca de 87% das empresas americanas acreditam que a análise de Big Data realmente pode fazer a diferença nos próximos 3 anos. Esse dado da pesquisa da Century do ano passado, onde eles eram uma empresa americana, muito focada na parte de pesquisa e análise, e aí eles têm toda essa preocupação de retratar e fazer pesquisas relacionadas na área de tecnologia. Tá? Então, aqui é mais um dado para comprovar a importância, né, do Big Data no dia a dia, que pode trazer isso de oportunidade, otimizar negócios, e beneficiar, claro, os clientes, o mercado, né, seja da empresa, e gerar, né, a capacidade de as empresas se adequarem, né, e processarem de forma rápida os dados que elas têm. Dentro desse contexto, a gente pode ter um trabalho tanto analítico de Big Data, né, como também relacionar isso com a aplicação de IoT. Então, nessa sessão, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos necessidade de dados que precisam ser analisados em tempo real, offline, dados a nível de memória, de gestão de negócio, a partir de BI, uma análise massiva. Então, qualquer cenário, a gente pode trabalhar com esse contexto de análise de dados. Então, esses dados coletados pelos dispositivos de IoT, a gente pode concentrar isso de uma forma bem prática em uma nuvem, tá? E dentro desses dados que são gerados, a gente vai trabalhar construindo uma solução de Big Data, onde esses dados que estão agora armazenados em uma nuvem pública, a gente dá um significado, trabalhar com esses dados, consultar, buscar tendências, descobrir anomalias, ou seja, a gente pode fazer predição, utilizando aprendizado de máquina. Tudo isso favorece para que a gente possa realmente oferecer como cientista de dados um cenário mais confortável para as empresas, tanto na forma como elas possam conduzir seu negócio, como ajustar para buscar novos mercados e oportunidades. Quando falamos em aprendizado de máquina, a gente tem que entender alguns aspectos que estão relacionados. Tá? Então, se a gente pudesse perceber, né? Então, assim, será que os computadores eles são capazes de aprender? Né? Acho que essa é a primeira dúvida que você que está nos acompanhando possa ter nesse momento agora, né? Então, se pudéssemos de fato programar para que possa aprender e se aperfeiçoar automaticamente, de acordo com a experiência, né? E aí a gente tem isso dessa forma muito parecida com o conhecimento humano, né? E aí entra esse conceito que a gente chama de aprendizado de máquina, tá? Então, é difícil a gente articular esse conhecimento que precisamos construir de aprendizado de máquina, se a gente não trabalhar com o conceito de inteligência artificial. Na verdade, algumas vezes não temos nem esse conhecimento, então a gente precisa gerar, né, para que ele possa aprender com o conhecimento necessário. Tá? Bom, o que a gente poderia definir como aprendizado? Tá? Eu poderia definir para aprender alguma coisa, aprender fatos por meio de observação, exploração, melhorar habilidades, seja motor ou cognitivos, por meio de uma prática, né? E organizar novo conhecimento em representações efetivas e gerais, tá? Então, a principal preocupação da aprendizagem de máquina
é a gente poder construir soluções computacionais, algorítmicas, né, que melhorem o desempenho por meio da experiência, tá? Ou seja, pelo aprendizado. Então, a gente tem técnicas que são orientadas a dados, e essas técnicas estão focadas em grandes volumes. Então, a gente parte de geração de hipóteses a partir desses dados, e com essa hipótese a gente começa a fazer algumas técnicas. A principal delas é a inferência por indução. Tá? Então, como é que seria isso? Um processo de raciocínio lógico, onde, para uma conclusão sobre todos os membros de uma classe, que a gente organiza isso dentro do conceito de aprendizagem de máquina, que entende a classe um conjunto de atributos, tá? E aí a gente tem, por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo do nosso cotidiano, né? Todos os pacientes que têm um déficit de atenção atendidos no ano de 2016, tá? Que sofrem de ansiedade. Bom, é um ponto. Os pacientes que sofrem de déficit de atenção atendidos no ano de 2015, tá? Será que eu posso inferir, logicamente, que todos os pacientes que sofrem de atenção, né, também sofrem de ansiedade, já que nesses dois dados que eu peguei, de 2015 e 2016, eu tenho essa relação? Então, a gente pode dizer que aqui é meio que uma generalização, tá? Então, a gente consegue, apesar de máquina, ter essa indução, né, por inferência, tá? Então, a gente pode, por exemplo, outro exemplo, detectar bons clientes com um cartão de crédito, tá? Tarefa, que eu chamo aqui de tarefa T, então, eu vou classificar potenciais novos clientes como bons ou mal pagadores, ou seja, eu estou classificando aqui, criando duas classes, né? Eu posso colocar uma medida de desempenho, eu defino de P, que é a porcentagem que eu classifico corretamente, tá? Então, dentro do meu aprendizado, eu consegui, de forma eficiente, né, classificar, tá? Então, eu vou analisar minha base histórica dos clientes, né, pelos pagamentos, né, e aí fazer essa predição, né, de sugestão, na realidade, de classificação como sendo bom ou mal pagador aquele cliente, tá? Então, a gente tem essa característica, tá? Onde a gente trabalha com o aspecto de indução. Então, no campo da aprendizagem de máquina, a gente tem três tipos de aprendizados, né, clássicos: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por esforço. Falando sobre o aprendizado supervisionado, a gente pode entender que esse algoritmo é aquele que a gente estava fazendo contextualização inicial do que é aprendizado de máquina. Então, esse algoritmo de aprendizado, ou seja, de indução, recebe um conjunto de exemplos, né, e treina, né, para os quais os volta-classes associados sejam conhecidos. Tá? E aí a gente trabalha, né, com conjuntos de dados. Né? Então, envolve a aprendizagem de exemplo de entrada e de saída. Então, a gente tem cada instância, né, que a gente chama também do nosso exemplo, né, é descrito com um valor, um vetor de atributos e um rótulo associado a cada classe. Tá? E o objetivo desse processo supervisionado é a gente classificar corretamente se novos classes forem geradas, se eles vão ser rotulados de forma correta. Tá? Então, a gente consegue treinar, então a gente separa uma parte e aí faz o treino, né? Tem alguns algoritmos, os algoritmos clássicos, a decisão, redes neurais, SVM, TBS, são algoritmos que a gente pode estar implementando no aprendizado de máquina, tá? Então, a gente tem o vetor de entrada, a saída calculada e aí a saída desejada, tá? Por quê? Porque aí tem uma possibilidade de margem de erro, né? Claro que o algoritmo ele também pode errar, tá? A gente sempre fala assim, se há uns dados que não são trabalhados, né? Se entra lixo, sai lixo, tá? Então a gente precisa que os dados para o aprendizado de máquina também sejam bem organizados. Aqui eu coloquei um guia, umas dicas, como é que vocês poderiam fazer para fazer esse treino, tá, básico para uma abordagem de armazenamento supervisionado. Tá? Então, a primeira coisa é coletar uma quantidade
considerável de dados, né? A nossa moto se divide em dois subconjuntos, um conjunto para treinamento e um conjunto para teste. O que é que você faz? Você pega o algoritmo, então, vou pegar, por exemplo, a decisão, redes neurais, e eu vou treinar aquele conjunto que eu defino de treino, né? E vou simular um algoritmo do aprendizado que já está treinado com aquela outra sobre conjunto de testes, tá? E aí eu vou medir a porcentagem, dizendo se está corretamente classificado. Eu vou repetir isso algumas vezes, tá? Para realmente verificar qual é o comportamento, porque eu vou trabalhar com o tamanho de dados de conjuntos de treinamentos diferentes e, obviamente, eu vou gerar uma perspectiva. Então, qual seria meu percentual aceitável? Tá? Então, a gente consegue, com esses passos básicos, fazer um treino, né, e de abordagem numa aprendizagem de forma supervisionada. Quando nós falamos em aprendizado não supervisionado, né, a indução, né, o processo de indução, ele vai analisar o que, pessoal? Ele vai analisar os exemplos fornecidos e tenta determinar se algum deles pode ser agrupado de alguma maneira, né? A gente chama um conceito clássico no estudo do aprendizagem chamando de cluster, né? Então, ou seja, após a determinação desses agrupamentos, desses clusters, a gente pode determinar o significado do contexto. Então, imagine só que com os algoritmos que a gente tem aqui, CMIS, CAMIS, dentre outros mais que eu estou citando aqui, como pode ser o Perceptron e outros mais, assim, a gente só está citando alguns exemplos para exemplificar. Então, a gente pode trabalhar, né, dessa maneira em situações onde a gente precisa trabalhar com o aprendizado, onde o meu foco é determinar simplesmente algum deles, poder ser agrupado dessa forma aí, como eu citei, tá? E aí a gente vai ter uma outra classificação que a gente finaliza esse processo de aprendizado de máquina, que é o conceito de aprendizado por esforço, tá? Então, é aquela abordagem, né, que é impraticável de tentativa e erro. Vou tentando, vou errando, então vou mudando o método de busca até encontrar dentro do que eu acho que seria o ideal na descoberta da situação de causa e efeito, né, para a quantidade de interações que eu tenho, né, que eu terei, né, fazendo essa abordagem, tá? Então aqui está uma representação onde a gente tem aqui o agente, o ambiente, e vou fazer esse teste, né? Então o agente recebe do ambiente o valor de resposta, né, que é o esforço, essa recompensa valeu o desempenho do agente e continua até a gente contar determinado esforço para que ele tenha encontrado, né? Então a gente tem essa outra abordagem o aprendizado de máquina, tá? O exemplo que a gente coloca para o aprendizado de máquina aqui, focado em esforço, é o exemplo do nosso cotidiano, que é um agente motorista de táxi, tá? Então, situações, por exemplo, falta de gorjeta no fim da viagem, né? Multa pesada por avanço sinal, bater na dentro do carro, o que acontece? Porque a gente está observando aqui, né? Que esse esforço para indicar esse agente de comportamento, muitas vezes pode ser desejável até mesmo inviável, tá? Por quê? Porque aí a gente vai estar criando um subproblema em aprender como é que funciona, por exemplo, o processo quando ele, ao final da viagem, ele não vai ter a gorjeta, ou até mesmo quando o motorista avançou o sinal, né? E alguém bateu na traseira do carro dele, como é que foi esse processo, né? E aí se abre essa perspectiva aí, né? Então, estou analisando o desempenho, né? E verificando o andamento do meu motorista de uma frota de táxi, tá? Bom, falando um pouco sobre IoT, Big Data, aprendizado de máquina Azure, a gente está mostrando para vocês aqui um cenário onde a gente tem somente uma cidade inteligente, tá? Nesse primeiro quadrado, em seguida um dispositivo de IoT. Na demonstração eu implementei via software, tá? Para mostrar para vocês. Esses dados são enviados por IoT Hub no Azure, geram uma análise de streaming e aí eu gero relatórios em Power BI, tá? Então, pessoal, vamos conhecer um pouco
como é que a gente pode trabalhar essa solução usando o Microsoft Azure. No portal do Azure, você pode acessar portal.azure.com. Você entra com o credencial. Caso você não tenha, você pode fazer uma assinatura no Azure, tá? Tem uma assinatura gratuita para validação, tá? Você tem alguns créditos. Você precisa fazer o cadastro utilizando o seu cartão de crédito para poder ter acesso à plataforma. Ok, pessoal? Bom, então, para mostrar um pouquinho para vocês da IoT, Big Data e Machine Learning, eu construí esse cenário onde, inicialmente, eu criei uma máquina virtual. Esta máquina virtual, ela está dentro de uma funcionalidade aqui no Azure chamado Dev Test Lab, onde a gente tem um ambiente de teste de máquinas virtuais de um consumo de recursos bem reduzido. Então, tem Visual Studio 2017, criei uma aplicação. Essa aplicação ela tem duas características. A primeira, ela simular um dispositivo de IoT para a nossa apresentação, e um outro que eu vou coletar através de um sensor. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, o sensor de temperatura. No meu cenário, eu peguei uma necessidade de trabalhar com dados de um hospital, onde dados relacionados à temperatura, pressão, né, para oferir um determinado diagnóstico, medicação, está ajudando ou não o paciente, se a febre está sendo recorrente, está sendo você. Então, mais ou menos nesse cenário que esse dispositivo estaria coletando para que o aprendizado de máquinas possa inferir, tá bom? Então, a gente vai provisionar, eu já deixei tudo provisionado, porque esse ambiente leva em média de 6 horas para deixar todo rodando, então a gente, claro, não vai ter tempo de fazer nesse momento, todo passo a passo para contextualizar como é que a gente pode fazer, tá bom? Essa aplicação, ela pode estar rodando no seu ambiente, pode estar rodando, como eu falei, um dispositivo que você tenha no hospital, pode ter uma rua, na sua casa, você está coletando dados. Como eu falei para vocês, a gente tem que trazer para a nuvem. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um concentrador para receber esses dados. Usei um recurso chamado Azure IoT Hub. Então, esses dados que eu tenho na aplicação, eu comunico com essa estrutura aqui do Azure, onde eu mando mensagens, tá? Então, observe que aqui tem um dispositivo, tá? E no momento eu não enviei nenhuma mensagem, até porque eu não fiz o processo de envio, tá? Até porque tem um tempo para processar. Então, estou contextualizando toda a infraestrutura que eu criei para exemplificar o que eu estou trazendo para vocês, tá certo? E aí, com essa massa de dados aqui, tá? É uma parte, mas vamos imaginar que quisesse ler dados relacionados à radiografia, ler dados com relação a exames de imagem, como é que eu faria? Tá? Aí a gente entra com um aspecto bem interessante aqui no Azure, que é o Data Lake Store, tá? É uma área de armazenamento otimizada para carga de trabalho para Big Data. Então a gente cria, tá certo? Essa área, então a gente já consegue trabalhar com outros tipos de dados, né, de forma bastante escalável, tá bom? Dessa forma, o que a gente pode fazer? Eu posso trabalhar em cima desses dados, né? E dentro desses dados eu poder fazer análise. Então, toda a experiência que você de tecnologia já trabalha, você pode trazer esses dados, né? Explorar esses dados, né? E ter toda uma estrutura organizada em pasta e arquivos para você poder ter todos os seus dados organizados aqui na sua análise, tá? Então, a gente trabalha, por exemplo, criando um job para poder se processar esses dados, né? No Big Data, bota a prioridade, qual é o custo, né? Qual maior é a capacidade computacional, maior é o custo, né? Então, vou botar aqui exemplo. Vou deixar isso aqui mesmo. E aí eu poderia submeter, né, ao meu cenário,
tá? Então, com essa submissão, a gente poderia efetivamente trazer essa análise, ok? Bom, eu fiz outro aspecto aqui, que é o que a gente chama de Streaming Analytics. Eu peguei dados do IoT Hub e eu quero fazer o seguinte, eu quero gerar saídas diferentes. Eu quero trabalhar com uma base, uma área, onde a minha saída seja de fato uma saída onde eu vou trabalhar com dados que sejam dados não relacionais, tá? E aí eu vou para o Cosmos DB, né, que aqui a gente tem no Azure, né, que é no SQL. E a outra saída seria o Power BI, que é a camada de apresentação muito rica, onde a gente pode ter todos esses dados, né, sendo representados por lá, tá certo? Então, há toda a integração com isso, tá? Dessa maneira, aqui está o IoT Analytics, né, do streaming. A gente vem para o aprendizado de máquina, tá? Então, no aprendizado de máquina, ele já está todo definido aqui, tá certo? A gente carrega o assistente do Management Studio do Azure, tá? A gente faz o processo de fazer o login, tá? Então, se você já é usuário, né? Você pode fazer o login, então já vai entrar aqui. Se não tiver, você tem que fazer o cadastro, né? Como a gente citou anteriormente, tá? Então, como essa sessão de visão geral, a gente vai só pontuar as características que a gente pode trazer aqui do Machine Learning, tá? Por exemplo, detecção de anomalias, né? De análise de risco, tá? Estamos usando PCA, tá? Classificação binária, para marketing. Então, nós temos alguns exemplos aqui que você pode estar mostrando parte de comparação, né? Por exemplo, análise de campanha, os dados da campanha dos Estados Unidos, né? A última, né? Então, tem uma série de características que vocês podem trabalhando que já está disponível como experimento, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui o Azure, ao portal, a gente consegue fazer uma predição, uma sugestão, né? E aí, a partir daí, fazer as recomendações. Então, vai gerar um sistema, vai gerar um relatório, entregar dentro desse aprendizado essa característica para o seu cliente, para o seu usuário. Ok, pessoal? Então, na demonstração que nós vimos, pessoal, nós contextualizamos todos os aspectos de IoT, Big Data, de Machine Learning de forma simples, tem muito mais coisas, porque nós mostramos apenas para ilustrar e para em um outro momento a gente aprofundar essa discussão e a gente poder, nesse espaço de tempo que a gente tem na sessão, a gente ser bem pontual e mostrar a funcionalidade de cada aspecto que nós tratamos, de forma que vocês possam assimilar esses conceitos e ver como não é difícil a gente fazer uma solução que seja escalável, utilizando o IoT, Big Data e aprendizado de máquina. Bom, eventuais dúvidas, né? Eu quero deixar aqui o meu e-mail para contato, tá? marcondesalexandre@hotmail.com. Você que nos acompanhou, que teve alguma dúvida que de algum aspecto teórico ou dúvida prática do Azure, quer tirar qualquer questão conosco, estamos à disposição, aqui está o nosso contato. Quero agradecer a todos que estiveram conosco durante essa sessão. Meu forte abraço, bom evento a todos, nos encontramos em uma nova oportunidade. Sucesso, pessoal!